Você convive com algum idoso com problema de comportamento? Você gostaria de influenciar o comportamento dessa pessoa de forma mais positiva? Então esse vídeo foi feito para você. Seja muito bem-vindo ao canal da Felicidade. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre análise do comportamento aplicada a idosos. Olá! Se você está chegando agora no canal e ainda não sabe o que é análise do comportamento aplicada, eu já fiz um vídeo sobre isso e você pode assisti-lo clicando no link que vai aparecer aqui em cima. Então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como a análise do comportamento aplicada pode ajudar na compreensão e na modificação do comportamento de pessoas idosas. Como eu já disse no vídeo anterior, a análise do comportamento é uma ciência que tem como objetivo compreender e intervir sobre o comportamento das pessoas. Então, ela não se trata de uma área da psicologia. Nós sabemos que muitos psicólogos, inclusive eu, atuam com a análise do comportamento aplicada, mas tem outros profissionais que não são psicólogos que também podem trabalhar com isso, também podem estudar sobre isso. Assim como existem psicólogos, por exemplo, que não trabalham com análise do comportamento aplicada. Então você que está assistindo esse vídeo, se você não for psicólogo ou até mesmo se você não for formado em nenhuma área da saúde, mesmo assim esse vídeo pode te ajudar, porque você pode aprender sobre análise do comportamento sem ter nenhum diploma e até mesmo influenciar o comportamento das outras pessoas se você entender um pouquinho mais sobre esses processos. Então a ideia do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre a gerontologia comportamental, que seria justamente a análise do comportamento aplicada a pessoas idosas. Em sua definição, a gerontologia comportamental é o estudo de como eventos antecedentes e consequentes influenciam no comportamento de uma pessoa que está no processo de envelhecimento. Ou seja, tratando-se de uma pessoa que está envelhecendo, de que modo as coisas que acontecem no ambiente daquela pessoa irão favorecer ou desfavorecer que ela se comporte de determinado modo. Esses princípios podem ser aplicados tanto para aqueles idosos que não têm um quadro demencial e também para aqueles idosos que já apresentam uma demência. E se você não sabe o que é demência, você pode conferir um pouco mais sobre esse tema clicando nesse vídeo aqui em cima. Com relação à demência, nós sabemos que essa doença, esse estado em que a pessoa tem um acometimento cerebral, vai acabar acarretando um prejuízo na funcionalidade daquele sujeito. Ou seja, ele vai ter uma alteração no cérebro que, por consequência, vai alterar a sua capacidade de fazer algumas coisas de forma independente e autônoma. Algumas coisas que antes o idoso conseguia fazer sem dificuldade, agora ele vai precisar de ajuda. Só que qual é a ideia da análise do comportamento? Não é focar na função estrutural, na estrutura do cérebro daquele paciente, mas sim de que modo o ambiente daquele sujeito está facilitando que o sujeito se comporte de determinado ou dificultando. Então, quando a gente pensa no ambiente de um sujeito, nós sabemos que alguns estímulos, ou seja, alguns eventos que acontecem no nosso ambiente, nos dão uma dica, nos sinalizam como a gente tem que se comportar. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando, eu olho no relógio e já é meio-dia, esse horário que eu vejo no relógio serve de dica para eu saber que está na hora de almoçar. Ou até mesmo quando eu escuto a minha barriga roncar, é outro sinal de que está na hora de eu almoçar. Agora, para o idoso com demência, muitas vezes esses estímulos, que antes serviam como dica para o idoso saber o que ele deveria fazer naquela situação, já não vão mais ser suficientes. Então, às vezes o idoso está dentro do quarto, a família inclusive o chama para comer e ele não vai. É preciso que alguém vá até ele,
fale mais perto, conduza pela mão para aí sim ele resolver comer. Esse é um exemplo dentre vários outros exemplos que eu poderia trazer aqui. Nós temos também as situações em que não apenas o idoso não responde a um determinado estímulo do ambiente, que é o que a gente chama de déficit comportamental, quando o comportamento está acontecendo abaixo, seja em frequência, ou em duração, ou em intensidade do que é esperado. Nós temos casos também de alguns eventos do ambiente, né, algumas coisas que acontecem no ambiente, que o idoso vai se comportar de uma forma mais exacerbada, seja em frequência, seja em intensidade, coisa que não acontecia antes. Então é muito comum, por exemplo, famílias procurarem o meu consultório relatando assim, que antes o idoso não se irritava quando a neta estava em casa. Agora, com o mínimo barulho de criança, o idoso já fica irritado, já começa a gritar, já começa a xingar, né? Então essa é uma reação a um estímulo do ambiente que não acontecia antes, mas agora está acontecendo de uma forma exagerada. Por isso a gente fala em excesso comportamental. Ou às vezes até mesmo de uma forma distorcida, né? Que parece não haver relação, assim, não fazer sentido naquele momento. Então, dentro das demências, nós temos tanto déficits quanto excessos comportamentais. E nós precisamos sempre tentar entender aquele comportamento dentro de um contexto. Ou seja, tentar entender qual foi o evento do ambiente que propiciou, que serviu como dica para aquele comportamento estar acontecendo. Quando eu faço algo, a consequência que eu obtenho com o meu comportamento pode aumentar as chances de eu me comportar daquela forma de novo ou diminuir as chances de eu me comportar daquele modo de novo. E também nas demências, muitas vezes uma consequência que era suficiente para aumentar as chances do idoso se comportar daquele modo de novo, vai deixar de ser suficiente. Então, por exemplo, um idoso que gostava de tomar banho porque se sentia limpo, né? Ele tirava o que estava sujo, ele trocava uma roupa, colocava um perfume. Essa consequência de tomar banho, que é ficar limpo, trocar a roupa, que antes servia como uma consequência reforçadora, porque fazia com que o idoso quisesse tomar banho de novo, nas demências muitas vezes não serão mais suficientes. Então, o idoso é como se ele não se preocupasse mais, né? Como se ficar limpinho, como se trocar de roupa, naquela situação não fosse algo assim mais tão potente a ponto de ele querer tomar banho de novo. Então, além da questão cerebral, no caso das demências, temos idosos que têm também um comprometimento visual, que tem também um comprometimento auditivo, às vezes até mesmo alguma desordem sensorial, e tudo isso vai estar, de certo modo, atrapalhando o modo do sujeito se relacionar com o seu ambiente. Então, por isso, é sempre importante que um analista do comportamento, seja psicólogo ou não, que quer trabalhar com idosos, saiba trabalhar também em equipe, porque existem muitas variáveis que podem estar influenciando naquele comportamento. Tanto variáveis internas, de dentro do sujeito, quanto variáveis do ambiente externo daquele indivíduo. E se você quer uma mensagem final para fechar esse vídeo com chave de ouro, a mensagem é: ao invés de prestar atenção apenas no que o idoso faz, preste atenção em todo o ambiente, em todo o contexto, tanto no que acontece antes e depois do comportamento do idoso, mas também em como você tem lidado com esse comportamento, como você tem reagido. Porque o modo como você reage pode estar aumentando ou diminuindo as chances daquele comportamento acontecer de novo no futuro. Então, uma dica de ouro é: anote. Se você quer aprender a analisar melhor um comportamento, crie o hábito de anotar o que acontece antes, o que acontece depois de determinado comportamento. Faça isso por uma semana e tente ver se há algum padrão. Isso pode te dar alguma pista do que pode estar levando o idoso a se comportar de determinado modo. E quando você compreende o objetivo, a função de um comportamento, aí sim você pode modificar. Isso é só um pouquinho de todo o universo da gerontologia comportamental. Se você quiser saber mais sobre isso, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para todos os vídeos.
porque assim, quando eu postar um novo vídeo, o YouTube irá enviar a você uma notificação. Assim você não perderá nenhum conteúdo. Eu te espero na próxima semana. Um beijo e muita felicidade!